Ora, muito boa tarde a todos. Antes de mais, meu nome é Sandro Val, sou cofundador da Wisecrop e sejam bem-vindos à nossa terceira sessão online, webinar, que está a decorrer hoje em prol do maior evento, que é a Feira Agroglobal, que infelizmente, dadas as circunstâncias que estamos a viver, este ano não foi possível realizar o maior evento, que tem a principal proposta de valor como uma feira 100% dedicada ao setor agrícola profissional, em que podemos sempre demonstrar todos os produtos, serviços e ofertas que existem no mercado. Uma vez que todo o setor é persistente e resiliente, decidiu a organização, e muito bem, lançar aqui um desafio para toda a comunidade de fazer o evento online. E aqui estamos nós, na nossa primeira experiência em partilhar o nosso produto e dar a conhecer e passar a mensagem do Wisecrop a toda a comunidade, o que fazemos e o que poderemos vir a fazer, e estamos aqui disponíveis para vos ajudar. O meu objetivo hoje vai ser, infelizmente não posso fazer uma demonstração muito detalhada, mas pretendo que vocês tenham a noção daquilo que nós fazemos e oferecemos com a nossa aplicação de rega e de custos. Pronto. E vou vos mostrar aqui a nossa aplicação, mas antes de começar a demonstrar a nossa aplicação e como utilizar, permitem-me elucidar aqui quais são os benefícios da utilização de todas estas aplicações digitais, porque claramente toda a nossa experiência que temos tido durante estes últimos 6 anos, nós conseguimos perceber que a utilização destas aplicações ajudou muito na melhoria de processos internos da equipa, seja uma empresa agrícola de pequena dimensão até às grandes dimensões. Como as tomadas de decisão são muito mais rápidas a partir do momento que nós possamos ter a informação na palma da mão, e além disso ter toda aqui uma inteligência, processamento de dados de forma automática, que nos alertam e nos avisam quando é que nós temos que dar a devida importância num determinado aspecto ou noutro. E obviamente outro dos benefícios são a troca de informação e conseguir comparar, por exemplo, resultados de anos anteriores, de diferentes localizações do meu terreno, diferentes modos de produção. Pronto, eu consigo muitas das vezes, comparando diferentes circunstâncias, identificar onde é que pode estar a surgir um problema ou não. Como é lógico, obviamente tudo isto traz-nos otimização de todos os fatores de produção e toda a operação que nós somos sujeitos a cada dia. Por isso, o objetivo das nossas aplicações passam por aí. Antes de também conseguir utilizar a plataforma, o nosso primeiro conselho é tentar demonstrar-vos como é que as coisas funcionam. Porque tendo uma noção, por mais que seja superficial, de como é que as coisas funcionam, é muito mais fácil assimilar e dar utilidade a todas estas tecnologias. E a ideia é muito básica. Começa sempre por toda a nossa plataforma tem que recolher informação. E para recolher informação, nós podemos recolher de diferentes formas. Seja de sondas, ou seja, equipamentos que são instalados no terreno, seja o próprio utilizador que faz registros na aplicação, seja de diferentes fontes como outros serviços e outra fonte de dados. Mas além de nós adquirirmos essa informação, nós precisamos de ajustar toda esta inteligência de processamento à realidade de cada um. E para que a tecnologia seja capaz de dar resposta útil à realidade de cada um, é necessário configurar a conta.
E isso é um aspecto que nós queremos deixar aqui bem claro, a importância de configurar a conta na plataforma WiseCrop. Quando digo configurar a conta, estamos a falar de caracterizar as parcelas, não é? Identificar bem as minhas zonas de produção, identificar qual é a cultura, identificar a variedade. Na questão da rega, identificar claramente qual é o sistema de rega que eu tenho instalado. Se eu tiver vários, posso caracterizar isso na plataforma, tal como, por exemplo, dizer quantos gotejadores é que eu tenho instalado, qual é a capacidade de débito de água para que os próprios gotejadores têm, porque a partir daí é que a plataforma consegue dar informação de, ok, para aplicar, por exemplo, 5 litros à planta, é necessário programar 30 minutos de rega. Todos esses cálculos só são possíveis depois de nós termos a caracterização, as configurações bem feitas. Após toda essa informação, ter a caracterização refletida na nossa plataforma e com a introdução dos dados que estamos a recolher, quer do utilizador ou quer da tecnologia instalada no terreno, a própria plataforma gera a informação e disponibiliza os indicadores mais relevantes para que o produtor possa tomar as suas decisões atempadamente e decidir o que fazer. Pronto. Obviamente, por último, é sempre possível poder depois gerar todos os relatórios, toda a informação que na prática acaba por libertar tempo humano e com isto eu consigo numa outra abordagem poder fazer a gestão mais macro. O que é que a nossa aplicação de rega disponibiliza? Os principais pontos que quero partilhar convosco é a questão da monitorização dos recursos, que era a umidade e os parâmetros de rega. Estamos a falar de umidade e a temperatura do solo, a salinidade, tal como o tamanho do fruto, do caudal de água, nível de reservatório, por aí fora. Após ter esta informação monitorizada automaticamente, permite também a aplicação fazer uma atuação remota, ou seja, posso atuar sobre o sistema. Pronto. Ou seja, ligar, desligar, criar programas de rega, por exemplo, dizer que ok, no mês de setembro eu quero fazer com que no meu setor 1 regue 3 minutos, regue 4 litros por planta, então na prática quero programar 30 minutos de rega. No meu setor 5, para aplicar o mesmo objetivo, eu vou ter que carregar 45 minutos. Pronto, a plataforma. E além disso, depois, automaticamente, a plataforma consegue monitorizar o balanço hídrico do solo. Na prática, quanto é que absorveu, qual foi o desperdício, e com isso conseguimos sempre tomar as decisões se devemos desajustar ou não. E depois, a própria recomendação de rega que ajuda a dizer quando e quanto é que deve regar. Todas estas funcionalidades, de uma forma prática, funcionam através de integração de diferentes tecnologias, que uma delas estão aqui representadas no slide. Pronto. Passando aqui para a plataforma em concreto e focando aqui na nossa aplicação de rega. Pronto. Para os nossos utilizadores que já têm conta criada, e convido e desafio para aqueles que ainda não têm conta criada, podem ir ao WiseCrop e registarem-se. O registro é gratuito e a própria plataforma tem uma versão gratuita para sempre. Ou seja, é possível hoje usufruir da tecnologia de forma gratuita, que na prática acabamos por usufruir de funcionalidades em que nós oferecemos. Obviamente, depois há um conjunto de funcionalidades que estão dependentes de uma subscrição anual. Pronto. Após ter a caracterização da minha conta, estamos a ver aqui o cartão do lado direito que diz plano de rega. Eu vou passar aqui
para a plataforma. Pronto. Espero que já estejam a ver. Ok. Pronto. Aqui está, apresento-vos a nossa plataforma, aqui a aplicação da Rega, em que vocês conseguem ver aqui do lado esquerdo o nosso mapa. Neste caso estamos numa unidade de produção, uma quinta de demonstração, em que eu já tenho as minhas parcelas configuradas e rapidamente consigo ver, através de código de cores, quais são as zonas mais críticas em que eu tenho que estar preocupado e dar atenção. Pronto. E no fundo, aqui através do nosso mapa, nós podemos consultar o estado real. Ou seja, por exemplo, eu estou aqui a clicar num equipamento em que consigo aceder em tempo real qual é os dados que o equipamento registou. Consigo perceber que estão 31 graus e consigo ver rapidamente aqui o nível de solo a diferentes profundidades, com código de cores, pronto, e por aí fora. Obviamente que cada equipamento, neste caso, estes marcadores azuis representam o equipamento que está georreferenciado e cada equipamento pode ter diferentes sensores. Pronto. Do lado direito temos aqui o que nós chamamos o cartão plano de rega. O que é que o nosso plano de rega oferece? Diz-nos automaticamente para os próximos 7 dias quando é que vai chover. Conseguimos calcular qual é a evapotranspiração cultural, ou seja, na prática quais são as perdas, e o próprio algoritmo dos nossos modelos pode dizer quando é que deve regar e quanto é que deve regar. Pronto. Passando para o nosso cartão balanço hídrico, nós conseguimos perceber aqui na prática quanto é que eu apliquei num determinado período. Neste caso estamos a ver o último mês, qual foi a quantidade de água que eu apliquei e a quantidade de água que perdi. Obviamente o meu objetivo é conseguir repor sempre a quantidade de água que perdi. Obviamente também depende da estratégia de cada produtor, porque pode haver em determinadas ocasiões em que estrategicamente eu quero que o balanço seja negativo, quero aplicar algum stress hídrico à planta. Depois do lado esquerdo temos o nosso cartão indicadores de rega, em que conseguimos ver qual é a quantidade de água que foi gasto por cada setor de rega, ou seja, quantos metros cúbicos é que eu gastei. Mas mais importante do que isto é a quantidade de litros que eu aplico por planta. E aqui sim, assumindo que temos a mesma cultura, a mesma variedade, eu quero que toda a aplicação da rega que eu tenho feito seja sempre igual. Obviamente que existem setores que vou gastar mais água do que outros. E isto rapidamente eu consigo ver aqui na plataforma onde é que eu estou com problemas, onde é que eu posso corrigir, ou onde é que eventualmente possa ter uma fuga, vice-versa. Enfim, temos aqui o cartão do controle, ou seja, é a nossa funcionalidade de atuação remota, em que eu posso ver rapidamente qual é o programa de rega que está ativo e tenho aqui um resumo em que dias é que rega e quanto é que rega. Obviamente que todos estes cartões que vos estou aqui a apresentar, eu posso entrar nos detalhes no título e posso ter uma camada de informação mais detalhada. Pronto. Tal como, por exemplo, aqui na monitorização, eu tenho aqui um resumo, um intervalo de tempo, perceber qual é o estado
de cada equipamento parâmetro, ou seja, eu consigo ver que neste ponto a umidade está bastante crítica. Pronto. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Pronto. E posso já agora aqui mostrar um exemplo prático dos sensores. Mais uma vez, conseguem ver aqui o gráfico em que na vertical as linhas azuis está representado quando é que a pluviosidade o sensor registou, e a vermelho conseguimos ver qual é o comportamento da umidade do solo ao longo do tempo. E como disse no início, tendo inicialmente as coisas bem configuradas, neste caso está bem configurado aqui o tipo de solo e toda a caracterização através das análises, eu consigo saber quando é que a minha planta está a sofrer por excesso ou por falta de água. Pronto. E isso na prática está aqui identificado como a zona vermelha e a zona azul. Como a zona azul é excesso de água e a zona vermelha falta de água. Pronto. Em que o meu objetivo é fazer com que a umidade do solo esteja sempre na zona verde. E isso é o que na prática eu consigo tomar decisões no dia a dia de a quantidade de água que eu apliquei foi suficiente ou foi por excesso ou está em falta. Pronto. Da mesma forma que posso correlacionar com o meu clima. Pronto, se eu sei que no mês passado ou na semana passada choveu muito, ou a previsão para os próximos 7 dias será de uma pluviosidade acima da média, eu posso decidir se queremos reduzir o tempo de rega ou suspender o tempo de rega, com base no plano. Pronto. Isto foi um resumo, obviamente que não foi tão detalhado como gostaria da rega. Passando aqui para a parte da aplicação dos custos. O que é que nós podemos fornecer com os custos? O controle de custos das atividades por parcela e pelo tipo de operação. Conseguimos analisar a rentabilidade da produção por hectare ou por cada quilo produzido. Da mesma forma, outro ponto bastante importante ou particular é a questão da gestão do inventário, que é um desafio da experiência que nós temos tido no terreno. A principal questão que nos colocam e que toda a gente quer chegar é quanto é que me está a custar a produção em tempo real, digamos. Ou seja, o eixo conseguir saber qual é o meu custo. Isso, obviamente, que depende de vários fatores. Além de todas as incertezas, a volatilidade dos preços dos mercados dos meus consumos, os imprevistos do clima, colocam sempre aqui uma grande variedade. Mas nós podemos minimizar toda esta estimativa. E para isso é obedecer e ir de encontro ao meu plano, que eu tenho traçado, e que eu foco monitorizar depois todos estes custos. Como é que nós podemos registar? Obviamente podemos registar aqui na plataforma, que eu vou-vos mostrar. Pronto. Em que vocês, se forem na página inicial, no canto superior direito, nós temos aqui o botão de novo registro. E novo registro, eu posso registar diferentes categorias, atividades de campo, mas aqui vocês conseguem ver que temos o botão de custos. Pronto. Nós podemos dar entrada de produtos, então seleciono aqui a categoria produtos. Podemos registrar a mão de obra, podemos registrar as atividades da minha maquinaria, a aquisição de serviços, o custo de toda a minha infraestrutura e por aí fora. Só que
mostrar um exemplo prático. Sempre que eu faço um registro e eu identifico em que local em que a minha atividade ocorreu e em que dia, vocês conseguem perceber que isto fica automático. Já temos aqui dados reais. Eu, mais uma vez, estando aqui, evidenciando aqui a importância de ter tudo configurado, eu, ao selecionar quem foi o trabalhador, a própria plataforma faz estes cálculos e, por fim, identifico qual foi a maquinaria, por exemplo, e posso fazer guardar. Se for o serviço e em serviço externo, digo quem foi o fornecedor, o tempo e vice-versa. Podemos, inclusive, adicionar anexos, seja uma fotografia, seja um documento, a fatura, o que nós quisermos. Podemos fazer esta gestão minuciosa na plataforma. Isto é aquela recomendação que nós damos para o gestor da produção. No entanto, nós podemos fazer, e uma das nossas propostas de valores é fazer com que possamos comunicar o campo com o escritório. E para isso, nós usamos aqui a nossa solução, que é um quiosque. Que na prática, temos um tablet, um dispositivo, no qual tem uma aplicação dedicada para este propósito. Os próprios operadores ou o responsável de campo identificam qual é a operação e, a partir do momento que identifica qual é a operação, quem é que foi o responsável, registra aquilo que bem entender. Esta informação é transmitida para a plataforma, que na prática acaba por ser apresentada na nossa aplicação de custos, e nós automaticamente, sabendo quando é que foi feita a operação, por quem, e sabendo qual é a máquina, por exemplo, que foi utilizada, a própria plataforma faz os cálculos automáticos. E depois nós aqui, na nossa aplicação de custos, no cartão em que está identificado como custos, apresenta, num determinado período de tempo, qual é o valor que gastamos por categoria, neste caso por parcela. Dentro das parcelas, perceber qual é a minha zona em que eu gastei mais ou menos, onde é que eu estou a ser mais eficiente ou pouco eficiente. Isso é que na prática, com os dados tratados e com os alertas em determinados pontos, eu consigo tomar decisões ou identificar se hei de reduzir em determinadas operações, ter que ser eficiente noutras funções. Temos a distribuição de custos, temos a parte em que nós conseguimos calcular, indicar em que categoria o custo de produção está a ser considerável. Obviamente, e como já sabem, a mão de obra é onde consome parte, e a parte mais difícil de gerir. Depois temos a parte do inventário de produtos, ou seja, mais uma vez, isto é aqui um exemplo bom para perceber que, se aqui no escritório, dada o registro das faturas, seja manualmente da nossa plataforma ou por integração, através da integração com softwares de faturação ou ERP, eu consigo saber qual é o meu volume de aquisição. Depois, tendo a equipa do terreno a registar quando é que estão a aplicar cada produto, nós conseguimos saber ao dia qual é o inventário disponível, e isso na prática faz com que eu possa tomar decisões de quando é que eu devo de fazer novas compras, ou qual é a melhor altura, dado aos dados no mercado.
E pronto, e dou aqui como a minha apresentação de uma forma resumida do que é que nós podemos fazer. Obviamente que tenho a noção que não consigo apresentar tudo no tempo que temos estimado para esta sessão, mas disponham dos nossos contactos e estamos disponíveis para que possamos esclarecer todas as vossas dúvidas e, obviamente, depois, através da nossa equipa de suporte, poder-vos ajudar. Para quem não tiver conta, obviamente, também estamos disponíveis e temos todo o gosto para ajudar a configurar a vossa conta, criar a vossa realidade no Wisecrop e, a partir daí, podemos colaborar. Obrigado pela vossa atenção e faço votos do bom trabalho. Obrigado.